Queridos irmãos da Associação Espírita Allan Kardec, de Rio Preto, queridos internautas, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, conceda-nos aqueles ingredientes da paz, para que pacificados possamos estabelecer um contato de coração para coração e revelar diante da vida o projeto de renovação, de regeneração que devemos todos, participando, implantar na Terra. Para nós é uma honra e uma alegria podermos, nestes dias, tocar experiências junto a tantos companheiros, no sentido de abrir o horizonte de nossa mente, fecundando-a com as sementes do Evangelho. Agradecemos desde já o carinho e a generosidade da coordenação que permitiu, e do coração de vocês, que permitem esse momento de troca. Vamos conversar em torno da transfiguração de Jesus. É uma passagem que está narrada nos 3 evangelhos sinópticos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas. Nós vamos estudá-la pelo evangelho de Mateus. E talvez, vez por outra, façamos uma reflexão, uma citação do outro evangelista, dos outros 2 evangelistas. Mas vamos nos deter na apresentação por Mateus. Utilizaremos para nosso estudo o Novo Testamento na sua tradução que o nosso irmão Haroldo Dutra Dias realizou. Nós temos a tradução do João Ferreira de Almeida, a tradução das tradições protestantes, nós temos a tradução do Padre Figueiredo, católica, e agora nós temos a tradução do Haroldo Dutra Dias, numa tradução mais literal. Vamos utilizá-la. Mas se buscarmos nas outras traduções, nós vamos encontrar o texto definindo os mesmos conceitos, apenas com palavras variadas. Vamos lê-la para podermos avaliar. Diz assim, Mateus. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles. E uma voz vinda da nuvem dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. E Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo: Então por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias?
Em resposta disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes tinha falado a respeito de João Batista. O momento é singular. Dos momentos marcantes da vinda de Jesus ao planeta, o seu nascimento, o batismo, os movimentos da tentação, o Sermão da Montanha, as parábolas, as curas, o sermão profético, a prisão, a última ceia, a prisão, a crucifixão e a ressurreição. Mas nós temos, neste momento da transfiguração, um momento fecundante das possibilidades mais sublimes. Vamos avaliar alguns itens, conforme aquele estudo minucioso do Evangelho, buscando para além da letra, decodificar a mensagem simbólica, alguns pontos que possam nos auxiliar a compreensão melhor do texto. E uma vez tendo compreendido bem o texto, compete-nos nos situarmos no texto, porque o Evangelho é para ser vivido em espírito e em verdade na vida. Então, ao estudá-lo, nós nos comprometemos com os nossos amigos espirituais, com os coordenadores de nossa reencarnação e com todos aqueles que laboram no progresso da Terra, de que uma vez tendo compreendido a mensagem, nós a aplicaremos em nossa vida. Para facilitar, coube a Allan Kardec apresentar a chave para o entendimento, para a abertura desta porta. E após Kardec, coube a Emmanuel auxiliar na composição de muitas outras chaves para o entendimento. Depois de 6 dias, quando nós usamos uma expressão, depois de 6 dias, nós estamos em qual dia? Talvez no 7º, não é? Diz o Gênesis que o Senhor Deus criou e formou todo o universo em 6 dias. No 7º ele descansou. A operação começa no 1º e vai até o 6º. Tendo terminado a obra, o 7º é do descanso. Então, os 6 dias operacionais são aqueles movimentos de construção, de elaboração no processo. E uma vez tendo concluída a obra, o 7º dia apresenta o refrigério, o descanso. Sendo o 6º dia o ponto nevrálgico da avaliação. Então, 6 dias após, definiu o 7º. Tem alguma coisa acontecendo, é o momento do descanso. Se não tivesse sido bem feito, é como um aluno que chega no último dia de aula, fazendo uma última prova, e que nessa última prova ele não é aprovado. E deverá recapitular a lição. O aluno aprovado, naturalmente, ele vai a planos outros. E depois de 6 dias, portanto, no 7º, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte. Dos 12, apenas 3. Dos 12, apenas 3 estavam em condições de serem levados, conduzidos a um alto monte. O monte pode ser apenas uma elevação geológica dentro da geografia. Mas o Evangelho coloca palavras para definir símbolos. Quando nós estamos preparando para a reunião, é provável que alguém diga assim, agora nós vamos elevar o nosso pensamento em preces a Deus. Elevar o pensamento é subir a um alto monte.
Elevar-se ao alto monte representa um movimento de melhoria, de buscarmos as partes mais nobres da nossa alma. E André Luiz nos explica isso no livro No Mundo Maior, quando ele fala do superconsciente. O superconsciente é aquela instância psíquica onde a nossa mente labora o campo dos ideais, dos projetos superiores, o alto monte. Subir ao monte, planejando, idealizando, para descer, operacionalizando, realizando. Então, a todo momento que buscamos uma ideia nova e sublime, subimos ao monte. Para uma vez tendo captado, descer realizando. Então, dos 3 discípulos, dos 12, nós encontramos 3 que foram levados, em particular, a um alto monte. Nos estudos de muitos estudiosos, este alto monte é o Monte Tabor, porque existe uma discussão que poderia ser no Monte Hermon, mas a obra de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, mostra-nos o Monte Tabor. Pedro, Tiago e João. Pedro, seu nome significa famoso, varonil, como Simão. Pedro é a rocha, estrutura sólida. Tiago, o nome Tiago é uma corruptela de Jacó, Iago, de Jacó. Jacó simboliza, na tradução do nome, como aquele que suplanta. Seria o ego que suplanta as emoções inferiores, administrando numa horizontalidade. E o nome João diz: o Senhor é favorável a definir para além do ego aquela repercussão da ação da criatura que encontra na divindade as suas expressões de acatamento e aceitação. Então, o Senhor é favorável a estas ações, já é um plano vertical. Enquanto Pedro representa a solidez de um determinado ponto psicológico, Tiago representa a expressão horizontal deste ponto, naquilo que define aquele que vence, que supera, que suplanta. E João representa a verticalidade daquele que sabe na profundidade, que tem a ciência do mecanismo. Então, nós poderíamos imaginar aqui, né, nestes planos, alguns aspectos da movimentação humana, das expressões humanas. Depois nós veremos com maior profundidade esse assunto. Uma vez chegado ao alto do monte, diz o Evangelho, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram branca como a luz. A transfiguração é um fenômeno de efeitos físicos dentro da mediunidade. O codificador Allan Kardec tratou do assunto no livro dos médiuns, onde na transfiguração, o perispírito daquela pessoa, tendo a possibilidade de transfigurar, ele irradia para além do corpo, obnubila o corpo e reflete uma luz, uma nova figura, um novo aspecto, podendo na transfiguração, conforme o livro dos médiuns, tomar a aparência de um outro ser. Lá ele narra uma experiência realizada por uma determinada pessoa na França, em que pesquisou uma jovem que, ao transfigurar, tornava visível a imagem do irmão. E ocorreu àquele pesquisador fazer uma avaliação do processo para eliminar qualquer possibilidade de fraude. Onde a menina entrava em transe e ele a pesava antes do transe. E uma vez entrada em transe, irradiada a onda do perispírito e apresentando a imagem do irmão,
ele pesou novamente. E o peso era acentuadamente maior do que o dela. Era o mesmo peso do irmão. A definir que ela, naquele momento, ao transfigurar, ela tomava as propriedades do irmão, não somente de aparência, mas também de constituição. Então, a transfiguração é um fenômeno muito belo. Allan Kardec tratou e tem outras nuances. Aqui nós estamos diante da transfiguração quando ela atinge o seu campo mais pleno, dentro da profundidade de expressão, porque o próprio Senhor Jesus transfigurou. Ele não tomou a aparência de ninguém, mas ele mostrou-se a si mesmo diante dos outros. Ele resplandeceu diante daqueles 3 discípulos. Ele tornou obscuro seu corpo físico e apresentou a sua irradiação luminosa, onde as vestes tomaram propriedades de brancura, que diz o evangelista Marcos, nenhuma lavanderia na terra conseguiria tornar tão branca as vestes como a dele. Logicamente, nós temos aprendido que a cor branca é uma síntese de todas as cores, a definir uma irradiação, síntese, atingindo o ápice. Cada cor tem a sua dimensão vibratória, dentro dos elementos possíveis, o vermelho até o violeta. Quando estas cores adquirem uma velocidade síntese, elas extrapolam, ultrapassam a dimensão que está e atingem a branco. E o Senhor Jesus mostra as vestes, nós chamamos de perispírito, são os vários corpos que envolvem o espírito, de forma limpa, cristalina, branca, ao extremo, a definir a sua irradiação de pureza. O seu rosto resplandeceu como o sol. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a face do espelho, ele compara o espelho à mente, ou a mente a um espelho, quando ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte, ele diz que a face do espelho é o campo do sentimento, do coração. E que os pensamentos, o cérebro, é a moldura que envolve. Então, a face é aquilo que permite identidade, identificação. Um espelho não é conhecido pela moldura. O espelho é conhecido pela face, porque é na face que permite a captar e refletir. Então, a face é o que identifica. Na nossa relação humana, as faces é aquilo que nos identifica uns diante do outro. E a face do Cristo resplandeceu como um sol. O sol é uma estrela que tem luz própria. O sol não é um satélite e nem um planeta que reflete luz de outrem. O sol, ele produz nele próprio a luz. O Cristo tem luz própria. E com sua luz, ao definir no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo, ele nos coordena. Nós também temos luz própria, só que ainda não sabemos e nem revelamos. Por isso somos satélite. A nossa luz, por enquanto, ela é por captação de fora. Mas o próprio Senhor definiu no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Porque o que aconteceu com ele deve acontecer conosco. Mas enquanto nós não resplandecemos a nossa luz plenamente, e mesmo quando resplandecê-la, nós estaremos ligados ao Senhor Jesus. Enquanto isso não acontece de forma intensa, nós precisamos da luz dele para guiar o nosso caminho. É um sol que se manifesta diante da vida. É um sol que se manifesta diante dos discípulos naquele momento
e que repercute até os dias atuais. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias conversando com ele. A transfiguração do Senhor abre uma possibilidade dimensional. E o espírito de Moisés e o espírito de Elias tornam-se visíveis para eles, para Jesus e para os discípulos. Naturalmente, Jesus já os via, independentemente da transfiguração. Os discípulos, nesta condição singular, foram capazes de perceber Elias e Moisés. Moisés é o grande legislador hebreu, responsável pela implantação na terra da primeira grande revelação da lei de Deus, no seu aspecto justiça. Isso está definido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, quando Allan Kardec considera a primeira revelação. Moisés está ali dialogando com o Cristo, representando o aspecto justiça da primeira revelação. Do outro lado, nós temos Elias. Elias, dentro do profetismo hebreu, é o primeiro dos grandes profetas que se destaca no cenário da captação das mensagens do alto e a irradiação dessas mensagens ao povo, representando a mediunidade sublime de intervenção do alto na terra pela orientação. Logicamente, o profetismo hebreu está desde os primeiros patriarcas, mas Elias é aquele que representa a síntese desse profetismo, o seu primeiro. E também temos ali Jesus. Jesus representa, naquele momento, e a posteriori, a segunda revelação de Deus aos homens, a revelação insuperável do amor. E por dedução dos três, nós podemos dizer, fazendo uma inferência, daqui a pouco nós vamos ver se busca confirmação, que Elias representa o que viria a ser de futuro a terceira revelação, sustentada na mediunidade e irradiando as bênçãos do conhecimento de Deus para os homens em todas as longitudes. Então, o ato em si da transfiguração, ele escondia na manifestação destes espíritos as três revelações da lei de Deus, naquele momento. Tanto que era preciso discrição para revelar os fenômenos, e somente depois da ressurreição que deveria ser falado. Mas mais do que isso, ou não mais, concomitante a isto, que não é uma questão de mais ou menos, é de concomitância. Moisés lá atrás, no Velho Testamento, quando ainda encarnado, certa vez, por determinadas circunstâncias, ele lavrou sentenças de proibição de evocação dos mortos. O Espírito Humberto de Campos nos informa o porquê da proibição de Moisés. Israel havia estabelecido o processo das pitonisas, com uma condição: daquilo que se conversasse com o Espírito, através das possibilidades mediúnicas da pitonisa, deveria, do seu bojo geral, 80%, tanger assuntos que definiam a espiritualidade, a espiritualização, os elementos de trabalho espirituais, de crescimento espiritual, moral, ético. E 20% poderia tratar-se de assuntos mais básicos da horizontalidade da vida, daquilo que seria o plano imediato da encarnação. Acontece que, uma vez estabelecido isso, logo depois, na prática, o povo inverteu o processo e os médiuns também, trabalhando mais assuntos do cotidiano, assuntos rasteiros, mesquinhos do dia a dia,
esquecidos daquilo que define a profundidade do espiritualismo na criatura. Vou dizer melhor, da espiritualidade da criatura. Emmanuel, quando faz o prefácio do livro Nosso Lar, e apresenta a André Luiz, na última frase ele diz: em verdade, precisamos de espiritualismo e espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, quando Moisés permitiu para o povo hebreu consultar os espíritos, era para que a consulta definisse pontos de referência para o crescimento espiritual, pensando na imortalidade. Mas o povo, rebelde e resistente, naquela ocasião, deixaram de lado a questão de espiritualidade para perguntar, por exemplo, a cabrita estava prenha, se ia nascer cabrito macho ou cabrito fêmea. Questões que, se o filho ia casar ou não ia casar. Eu creio que ninguém mais busca espírito para saber se vai casar ou se não vai casar. Na atualidade, com tanta informação de espiritualidade superior, nós não vamos mais consultar espírito para saber se a gente vai casar. Mas nós já lemos pedidos, às vezes, onde alguém pede para os espíritos consertar o chuveiro da casa. Moisés, depois de algum tempo, quando decodificou isso, ele proibiu a evocação dos mortos, sob pena de morte, se evocasse. Se houve uma proibição um dia, ele próprio agora, depois de morto, 1.300 anos, ele apareceu para Jesus. Então ele está revogando a lei. Deu a ideia? A presença dele ali é como se dissesse assim: o Velho Testamento proibiu, o Novo Testamento revoga e permite que os mortos voltem e conversem com os vivos. Aí nós aprendemos em Espiritismo, não tem morto. Morre o corpo, o espírito continua vivo. Em Espiritismo, ninguém evoca morto. Em Espiritismo, não fazemos agora evocação, mas imaginemos, Allan Kardec fazia, evocamos o espírito que permanece vivo. Então são questões a avaliarmos, mas nessa transfiguração, nós temos esse ponto de referência. E Elias define pontos da mediunidade, que vai ser operacionalizada no futuro. Ela era trabalhada e vai ser trabalhada no futuro, os verdadeiros profetas. E ali, junto dele, nós temos os discípulos. Em resposta, depois do aparecimento de Elias, de Moisés, e tendo Jesus transfigurado, em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro é o discípulo de Jesus que mais imediatamente reage a qualquer dos fenômenos. Ele é o discípulo da emoção. Ele é aquela rocha de sustentação, mas muito na emoção. Sempre que acontece uma coisa, ele é o primeiro a falar. E ele diz de logo: bom é estarmos aqui. É gostoso estarmos aqui. E nós, espírita, podemos dizer o quanto que é gostoso estar na casa espírita. É uma vibração diferente, é um papo diferente, é um relacionamento totalmente diferente do dia a dia. Termina a reunião, nem sempre a gente quer ir embora. Quer continuar batendo papo, conversando, ficando. E se deixar, a gente mora na casa espírita. Mas é porque nós precisamos aprender, temos que voltar para casa, para aprender a transformar a nossa casa numa casa espírita. Nosso ambiente de trabalho no ambiente espírita. Não é falar religião, não é falar de espiritismo, não. É vivenciar a moral espírita, que é a moral cristã. Então Pedro fala assim: Senhor, bom é estarmos aqui, está gostoso demais esse negócio aqui agora. Você imagina a vibração de Moisés, a vibração de Elias,
a vibração do próprio Cristo transfigurado, que maravilha que deveria ser de espiritualidade. Quantas vezes nós estamos diante de uma manifestação verdadeira dos espíritos superiores, nós nos sensibilizamos, nós sentimos a emoção saudável que vem à tona e nos toca o coração. Muitas vezes nós estamos em prece, assentados, esperando a hora da reunião, daí a pouco dá um arrepio. Nosso guia espiritual encontrou espaço em nossa tela mental e deu um toque, sensibilizando-nos o perispírito, e o perispírito reage no corpo com um arrepio, ou com um sentimento gostoso de elevação, um sentimento saudável de vibrações superiores. Pedro define isso. Está gostoso, Senhor. Está ótimo. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas. Aí já queria morar no alto do monte. Mas aí ele teve um pouquinho de egoísmo, porque ele esqueceu dos outros e ficaram cá embaixo. Não é? Ele pensou muito neles. Nós não podemos esquecer dos outros. A doutrina espírita tem como lema, o maior de todos, no frontispício da casa espírita, definido: fora da caridade não há salvação. A alegria, o sentimento nobre que nos visita aqui, não é para nós nos distanciarmos da vida e fugirmos do mundo, mas é para sermos capazes de transferir ao mundo, dentro da nossa possibilidade, não pelo palavrório, mas pela vibração, esta condição. É preciso comunicar pelo exemplo aos nossos que não estão conosco, vibrando e sentindo a mesma coisa, isto. Porque um dia chegará, como disse a lição, não é mudar o outro, é dar ao outro da nobreza da vibração que sentimos. Ou possibilitar ao outro ser tocado como somos tocados. Não sei se deu a ideia. Porque às vezes nós queremos mudar de fora para dentro. Mas quando Jesus conta a parábola do semeador, ele está dizendo o seguinte: quando um semeador semeia uma semente, não precisa ensinar a semente o que ela vai ser quando ela crescer. Ela já sabe. Quando nós semearmos a semente do Evangelho, não precisamos ensinar o outro o que ele tem que fazer com a semente. Faz parte da relação. Ela cresce no coração dele ou dela no tempo adequado. Como cresceu no nosso. Porque nós todos aqui, em determinado momento da nossa vida, nesta ou em outra encarnação, fomos fecundados pela semente do Evangelho, que já ganha espaço em nosso território íntimo. Já está crescendo a árvore. Então nós precisamos ser semeadores. Semear a semente. Pedro quer fazer 3 tendas. Essas 3 tendas, esses 3 tabernáculos, eles já estão estruturados no planeta e nós já citamos. É a primeira lei, o primeiro aspecto, né, da lei, a lei de justiça. O segundo aspecto, a do amor. E o terceiro aspecto, o da verdade. Justiça, amor e verdade. No entanto, Allan Kardec, quando afere este processo, ele não ufana-se da verdade. Revela a verdade, mas não ufana. E define diferenciado. O capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Lei de amor, de justiça e caridade. Porque a verdade só o é se for estribada na caridade. Sem a caridade, nenhuma verdade se sustenta. É apenas uma teoria. A verdade precisa do combustível da caridade para se tornar tal qual. Porque reencarnação, os hindus e os egípcios e os gregos ensinaram. Mediunidade, os egípcios, os hindus, os gregos, os persas, os hebreus ensinaram.
Lei de causa e efeito. O karma do hindu ensinou, os egípcios ensinaram, todas as culturas ensinaram todas as teses que nós estudamos em espiritismo. O perispírito era conhecido, o livre-arbítrio era conhecido, lei de causa e efeito, reencarnação, vidas em outros planetas, mediunidade, ação dos espíritos da natureza, influência dos espíritos na nossa vida, perispírito, evolução. O conhecimento teórico não nos distingue. O diferencial espírita é o conhecimento aplicado na vida de coração para coração, que verdadeiramente sustenta a teoria abraçada. O aspecto do conhecimento elaborado na horizontal intelectual, que agora ganha foro de cidadania na vertical do sentimento. Nós temos falado isso sistematicamente esses dias aqui, na região noroeste de São Paulo. Dona Laura, no livro Nosso Lar, ao instruir André Luiz, de instrução que ela tinha recebido, ela define para ele o sentimento masculino na horizontalidade, nos interesses do dia a dia da vida. E o sentimento feminino a definir aquela verticalidade onde as duas linhas em cruz fazem o ângulo reto. O ângulo de 90 graus. E Jesus, na cruz, de braços abertos para a humanidade, deixa a parte de trás da cruz em aberto, para quem quiser crucificar-se junto com ele, de braços abertos, para a humanidade. A definir o equilíbrio das linhas horizontais e das linhas verticais. No grande aspecto da teoria e da prática, das teses elaboradas e da ação empreendida conforme a tese. Moisés é o aspecto justiça, Jesus, a revelação insuperável do amor, e Elias, o aspecto verdade. O aspecto verdade. Vamos ver mais à frente. Para podermos entender a abrangência do processo da transfiguração. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles. E uma voz vinda da nuvem dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Fenômeno chamado pneumatofonia. Voz direta. Estudado pelo codificador no livro dos médiuns. A voz direta acontece no Evangelho várias vezes. Quando João batiza Jesus, este Espírito falou: este é meu filho amado, nele me comprazo, escutai-o. Agora na transfiguração, este Espírito volta novamente: este é meu filho amado. Sintetizando o pensamento de Deus. Porque diz Allan Kardec no livro A Gênese, que se pudéssemos dizer que Jesus é médium de Deus. Para não buscarmos hierarquias espirituais acima, vai diretamente em conexão com Deus. A voz divina reflete através de uma nuvem, de forma direta, claro, mediada por trabalhadores, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos aferir aqui agora quem, mas tem trabalhador que vai mediar e vai refletir. O Velho Testamento considerava, quando surgiu uma nuvem, presença de Deus. Do ponto de vista simbólico. Do ponto de vista literal, o nosso irmão Haroldo esteve em Jerusalém recentemente. Se o calor de Rio Preto está 37, lá estava 57. E aí, em certo momento, fez-se uma nuvem entre eles e o sol. E aí refrescou um pouquinho, ele falou: agora eu entendo porque
A manifestação de uma nuvem é como se fosse a manifestação de Deus. Abrandou um pouco, não é? Eu não sei se os irmãos têm sentido calor ultimamente. As nuvens, graças a Deus, hoje deu até a chuva, né? A voz direta define a filiação do Cristo. Esse é meu filho. Então quem está dizendo é o Pai. Esse é meu filho. Nele eu me comprazo, porque ele realiza a obra que foi lhe dada plenamente. O comprazer do Criador na criatura está na razão direta em que a criatura é capaz de operar conforme o projeto. O projeto da reencarnação do Cristo foi traçado muito antes dele vir ao planeta. E a síntese do projeto está narrada no Velho Testamento. As profecias definem em muitos planos, muitos pontos, a vida do Cristo. E ele cumpriu literalmente. Mas nós temos aprendido que todos nós, ao encarnarmos, ou antes de encarnarmos, passamos por um planejamento reencarnatório, definindo, em linhas gerais, uma trajetória. Guardada a dimensão relativa do livre-arbítrio, que não é absoluto, mas ele é relativo. Absoluto será quando nós formos absolutos, agora ainda não é, pela imperfeição que trazemos. O nosso livre-arbítrio é relativo a alguns aspectos. Nós temos um planejamento, e é preciso nós perguntarmos se o nosso Criador tem comprazido em nós por estarmos cumprindo adequadamente o plano traçado. Cada qual realizando o que lhe compete, sem tomar conta da vida do outro. Guardando a proporção de, claro, das mães, dos pais, dos educadores, que lhes competem, dentro do planejamento, educar os filhos que lhes são concedidos. Mas nas linhas relacionais, compete-nos sermos zelosos com a nossa tarefa. A que o Cristo realizava. Por isso o comprazimento. A satisfação deste pai em relação a um filho obediente pleno. Então, aqui no alto do monte, nós temos 3 discípulos, as 3 revelações e a presença divina. Possivelmente, nós podemos aferir esses discípulos como os aspectos. A doutrina espírita é revelada em 3 aspectos: da ciência, da filosofia e da religião. Pode ser que Pedro represente a religiosidade, a religião, a emoção, a fé, nos seus pontos mais básicos. Pode ser que Tiago represente o aspecto filosófico, porque é no aspecto filosófico que nós suplantamos as carências e as limitações da vida. E pode ser que João represente a ciência no seu aspecto mais profundo, de saber. Ciência no saber profundo, e não ciência no aspecto de conhecimento humano, mas a ciência divina, que ele próprio, João, escreve no seu evangelho, quando ele retrata um pensamento de Jesus dialogando com Deus. Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, nesta plenitude. Os discípulos, ouvindo isto, prosternaram-se e tiveram muito medo. Não é para justificar, gente. Se você tiver medo, a hora que você está deitado na cama, e acontece da cama afundar um pouquinho, não tem ninguém ali, os discípulos também tiveram medo, várias vezes, da manifestação espiritual. Mas não foge, não sai correndo. Escuta o que tem que ser dito. Ouça a orientação espiritual dos amigos espirituais. Tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não temais. Então nós devemos levantar. Levantar da cama? Não. Verticalizar em espírito. Assumindo aquele compromisso da conexão com o alto. E não apenas na fecundação horizontal, do dia a dia humano. É preciso abrir o nosso chakra coronário a receber o fluxo sagrado da vida, que convida-nos para o alto. Avante,
crescendo espiritualmente. Elevando os olhos, não viram ninguém a não ser o próprio Jesus sozinho. Desfez-se a aparição dos mensageiros. Desfez-se a nuvem, ficou só Jesus. Hora da orientação e da reflexão, da avaliação. Enquanto desciam do monte, tem que descer. Subiu, tem que descer. Jesus lhes ordenou dizendo: não contem a ninguém essa visão. Discrição. É preciso saber como transmitir as informações para não escandalizar e não ofender e não cegar. Discrição. Não contem essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos, até a ressurreição. Naturalmente, então, ali era mais algum tempo e eles já poderiam falar como de fato falaram. Nós estamos hoje estudando a ressurreição em outras bases. Allan Kardec nos informa isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, sobre o problema da ressurreição e da reencarnação. Ele faz uma análise. Hoje nós estamos competentes para descobrir melhor esses aspectos da ressurreição. Existem outros, mas este nós já podemos tratar dele, da reencarnação. E podemos aí definir a transfiguração, é estudo mediúnico, e a manifestação dos espíritos na nossa vida, é estudo de doutrina. Mas os discípulos tinham uma pergunta, interrogaram sobre Elias. Os discípulos falaram assim: Senhor, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? O espírito o profeta, espírito encarnado, Zacarias e Malaquias, escreveram que o profeta Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Aí eles vão em conta, Jesus está encarnado, e Elias aparece, ou seja, estava desencarnado. Aí ele pensou, mas por que então é ensinado que Elias deveria vir primeiro? É uma pergunta fundamental. E Jesus, vamos ver como é que fala assim. Em resposta disse, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Isso é futuro, não é? Vem e restaurará. É futuro. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob a mão deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Em várias passagens, esta aqui é uma delas, Jesus corrobora que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas tem dois aspectos. Num, ele vem e restaurará, futuro. Futuro a partir daquele momento. Noutro, ele já veio e padeceu na mão dos homens. Porque João Batista foi decapitado a pedido de Salomé, a mando de Herodias, e executado por Herodes. João Batista. Jesus também seria executado, não decapitado, mas crucificado. Resta-nos entender, buscar o aspecto de refletir Elias no sentido que virá e restaurará todas as coisas. Por isso nós entendemos e trouxemos a ideia de que Elias representa a codificação espírita, a definir o ângulo da verdade e restaurar todas as coisas diante da vida. Sem privilégios exclusivistas, mas com promessa de realização, com um projeto a ser desenvolvido no tempo e no espaço. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, toda a codificação e a obra de Emmanuel, através das mãos benditas de Francisco Cândido Xavier, não nos deixa dúvidas que o Espiritismo tem uma função no mundo de ensinar aos homens sobre tudo.
fazer lembrar de tudo que já tinha sido dito e que esquecemos, e implantar na terra o item da regeneração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, para que possamos, após a regeneração, atingir aquela condição de mundo feliz. Então, Elias, João Batista, Espiritismo, representam pontos de coerência. O nosso conhecido de todos, amigo, Caiba Schutel, no seu livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele coloca como o mesmo espírito Elias, João Batista e Kardec. Opinião dele. Mas nós precisamos refletir, porque o texto dá margem a pensar. Se não o Kardec, o próprio Espírito de Verdade, mas que tem coerência com a terceira revelação, tem. Por isso, na transfiguração, nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Os aspectos com os discípulos. E nós outros, aqueles que aferimos, somos convidados a fazer de tal maneira que o Espírito Divino, ao observar a nossa obra, tenha satisfação em nós. Encontre em nosso coração aquela ressonância superior que Jesus apresentou a eles. Claramente, cada um de nós no seu grau, na sua competência, na sua capacidade, sem dúvida. Mas, ao avaliarmos esse texto, ou vários outros textos do Evangelho, nós ficamos com aquela incumbência de aprendermos dia a dia a subirmos ao alto do monte, elevando o nosso padrão vibratório e expressarmos diante dele, o Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Nós queremos agradecer a oportunidade que os irmãos nos concederam de aqui podermos estabelecer um diálogo espiritual, de coração para coração, sobre alguns pontos do Evangelho. Pedir desculpas naqueles pontos que nós não fomos capazes de tornar a ideia clara. Agradecer a Jesus por aqueles aspectos que já conseguimos entender de que os benfeitores têm falado. Mas principalmente rogar a Ele que nos ensine a agir na vida segundo as determinações da lei, que está exarada no Novo e no Velho Testamento, e que está explicada em Espírito e Verdade pela codificação espírita e pela obra Franciscano Xavier. Muita paz a todos, devolvemos a palavra ao nosso coordenador e rogamos paz a todos. Tá bem.